E que coisa boa ter essa parceria aqui, essas camaradas, o Pedro César, que eu tenho visto muito por aí. Segunda-feira esteve com a Lina no Cubanias, eu assisti, estava maravilhoso, né? E a camarada Chay, que eu estou há uma longa data tentando trazer aqui para o canal e a gente nunca fechava, né? E a Fátima Sanches, que eu estou conhecendo hoje aqui, mas fiquei sabendo já que esteve em Cuba, né? Nas brigadas de solidariedade. Então vamos começar com as gurias, vamos começar com a Chay aqui, que faz muito tempo que eu estou para conversar com ela e trazer no canal. Chay, já dá uma boa noite aí, satisfação enorme ter tua presença aqui conosco. Boa noite, camarada. Boa noite, camaradas. É uma honra finalmente conseguir participar, né, desse canal maravilhoso, que sempre traz o conteúdo essencial que a gente precisa, que a gente necessita para combater essa luta, né, incessante do combate ao imperialismo. Bom, eu sou a Chay, eu sou de São Paulo, sou do Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba. Atualmente estou começando a coordenação das Brigadas Sul-Americana e também atualmente entrei no Bloco Tricolor Antifascista da Fátima, que está aqui comigo, que também, como o camarada disse acertadamente, ela acabou de voltar, está recém-chegada de Cuba, e muito importante também a participação dela. E muito obrigada, camarada Coutinho. Foi muito bom poder estar finalmente aqui com você e com vocês. Maravilha, será a primeira de muitas, com certeza. Não sabia que a Fátima também era da Brigada Tricolor aí. Não gosto muito do São Paulo futebolisticamente, eu sou colorado, né? Mas a Brigada Tricolor eu gostei muito quando eu conheci. Fátima, obrigado pela presença aí, é satisfação enorme ter tua presença. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigada, né, pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada ao canal. Obrigada à camarada Chay, que me fez o convite. Né? Eu sou Fátima Sanches, sou aqui de São Paulo também. Eu sou da liderança, né, do Bloco Tricolor Antifascista, que é um coletivo antifascista do São Paulo Futebol Clube. E a gente tem aí a gente está, né, nessa luta de enfrentamento ao fascismo desde a pandemia, né? A pandemia acabou fazendo com que a gente criasse a necessidade, né, de se aglutinar e enfrentar os fascistas que estavam indo para as ruas, né, para disseminar mentiras, fazer até fake news contra a vacina. Então, foi mais ou menos nessa época que a gente se organizou como torcedores, e aí o bloco foi construído. Faço parte do Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba, né? Hoje eu estou também dentro da direção, junto com a Chay, e sou recém-voltada aí de brigada, né? Sou brigadista, recém-vinda de Cuba, e estou aqui para colaborar com a minha vivência, com o que está me afetando emocionalmente, com tudo que eu vi em Cuba, e principalmente voltei com o compromisso dessa brigada. Eu até criei um logotipo para os vídeos que eu estou colocando, né? Que é desmentindo as histórias sobre Cuba. Ninguém me contou, eu estive aqui. Porque uma das coisas que Cuba enfrenta, né, atualmente, e que é muito prejudicial, embora a maioria das pessoas olhem isso com distanciamento, por ser em rede social, são as mentiras que inventam todos os dias, né? É uma guerra cultural, ideológica, e isso massacra Cuba também, porque com a chegada da internet, essas coisas chegam para as pessoas de forma distorcida, inclusive para a pessoa que está dentro de Cuba e que está vivendo ali sua vida no dia a dia, as coisas chegam distorcidas da mesma forma que aqui, né? A gente teve uma divisão aí dos sinos das pessoas, né? Isso pode ocorrer lá também. E Cuba precisa muito, muito, muito da nossa ajuda nesse sentido, para que toda a mentira contada sobre essa ilha soberana, maravilhosa, de afetos, seja destruída na raiz. A gente não pode deixar crescer. Então, eu estou aqui para colaborar com o que vocês precisarem. E pedir também a colaboração dos canais para que a verdade seja disseminada. Eu tenho muito material que eu trouxe de lá, e eu estou disposta a colaborar, entregar esse material para quem for, para que seja
preciso para os canais, para as pessoas ajudarem a espalhar dessa vez a verdade sobre Cuba. Maravilha, vamos indo, vamos indo. E vai ter, vocês vão voltar aqui, não vai ser só hoje, que hoje nós vamos ter só 1 hora, que às 23 horas chega o Jonathan Santos do Vietnã para conversar conosco, facilita o fuso horário dele, então a gente botou ele no final, né? Que lá eles têm 9 horas de diferença, então ele já vai entrar lá às 7 da manhã do Vietnã, mais ou menos. Mas nessa 1 horinha aqui a gente vai. Hoje é só uma apresentação da Chay e da Fátima, aqui 1 hora não vai dar tempo delas falarem nada aqui, mas vai ser uma satisfação enorme. E a Lina Noronha está aqui conosco, dizendo que viva as companheiras do Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba, né? Grande viva. E lembrar o pessoal aqui, que boa parte da nossa monetização, o pessoal que é membro do canal, a gente sempre destina para entidades, movimentos, né? Então a gente manda para as cozinhas solidárias do MST, estamos mandando muita coisa para Cuba, né? Para José Martí, como é que é? Eu faço o Pix, agora eu me esqueci, a Associação Empresarial Brasil-Cuba, eu acho que eles têm uma linha que eles mandam também recursos lá para Cuba, né? Até se achar e tiver, depois me manda no WhatsApp aí alguma. Já mandei também para o Pix da Solidariedade Cuba, né? Então o canal também contribui aí financeiramente. Quem contribui conosco no canal, a gente repassa aí para esses movimentos importantíssimos, né? Internacionalistas, né? Sempre privilegiando o internacionalismo, né? Vamos lá. Camaradas, antes de responder a pergunta, eu gostaria de dizer que hoje é um dia muito especial de estar participando do programa, porque hoje a gente estaria comemorando 93 anos de Camilo Cienfuegos, que foi aniversário do nosso Camilão, né? Isso. Estou homenageando ele, não sei se dá para ver, mas estou com a minha camiseta da Brigada do ano passado, e ele foi o homenageado da nossa brigada, né? Então, gostaria aí de homenageá-lo, porque ele foi um revolucionário essencial para a Revolução ter acontecido, né? E ele era o comandante mais carismático da Revolução e muito fiel a Fidel, né? E um grande amigo, enfim. A gente tem que ter um dia para falar de cada revolucionário, porque assim o papel dele foi muito importante, né? Na reforma agrária, enfim, isso, grande Camilo. O nosso revolucionário do sorriso mais lindo e mais carismático, que tinha um poder de coesão, né, dentro da liderança, né, que ele tinha entre os combatentes. Viva Camilo! Agora, voltando, né, para responder essa pergunta, eu vou trazer um pouquinho de algumas coisas que a Revolução trouxe, né, a Revolução Cubana, que a gente já sabe, mas é sempre bom falar, que com a Revolução Cubana, a gente teve uma grande melhora no sistema de saúde universal dentro de Cuba, foi feito um investimento massivo, né, em médicos, pós-revolução, educação gratuita, então o índice de analfabetismo é próximo de 0 em Cuba, e isso desde o primário ao ensino superior. A priorização ao acesso do conhecimento em Cuba foi uma coisa, assim, grandiosa. A gente teve também a busca incessante da igualdade social, né, reduzindo, assim, a desigualdade social e econômica, porque a gente tinha um quadro muito grande de discrepância antes da Revolução, né, de uma elite que tinha um poder, que tinha dinheiro, e pessoas extremamente vivendo na pobreza e morando nas ruas, e a Revolução veio para trazer para buscar essa igualdade social, e ela conseguiu fazer grandemente esse trabalho, né, de reduzir muito a desigualdade social. A Revolução nos trouxe também um engrandecimento da cultura cubana. A gente sabe que o investimento na cultura cubana é muito grande hoje, e, consequentemente, a grande soberania da ilha socialista, né, e a resistência. Porque, assim, com tudo isso que eu falei, faltou só um item. Cuba é um dos países mais solidários internacionalmente falando. Manda médico para o mundo inteiro,
tem a melhor universidade, né? A formação em Cuba, ela é excepcional. Então, assim, com tudo isso, a resistência cubana, ela é, assim, incrível, porque a Revolução teve grandes feitos, mas assim que começou, sabemos que veio o bloqueio criminoso imposto pelo governo dos Estados Unidos e que dura até os dias de hoje. São mais de 60 anos com uma dificuldade, assim, tremenda, né? Eu estive lá o ano passado, vi de perto a dificuldade que eles vivem sem combustível, sem medicamentos, sem insumos, e eles lidam com isso da melhor forma possível. Então, teve momentos no ano passado que a gente sofreu apagões regulares para que não faltasse, né, combustível, e o povo, ele é muito solidário e muito resistente com tudo isso que está acontecendo. E aí vamos falar das fake news, né? O que é essa guerra midiática, essa guerra psicológica, essa guerra imperialista busca fazer o tempo todo? A dificuldade da ilha, a dificuldade de Cuba é por culpa do governo dos Estados Unidos. Esse é um ponto, entendeu? E eles eles disseminam isso para que as pessoas acreditem que as dificuldades que Cuba passa, que é por conta do bloqueio, por conta de todas as dificuldades de chegada de muitas coisas dentro da ilha, mas eles querem, então, assim, você escuta muito assim, o dinheiro é do governo cubano, né, da parte das fake news. O governo cubano, ele mantém a riqueza, né, e tudo que Cuba está passando é culpa da revolução. Então, existe essa tentativa de disseminação muito grande, entre outras coisas. A gente que está na ativa contra o imperialismo, nas redes sociais e tal, a gente observa muito as falas, que são falas prontas, sobre aquele velho, né, dizer, vai para Cuba, vai morrer de fome, porque lá não tem mercadoria nos mercados, sabe? Então, assim, eles pegam um problema de Cuba por conta do bloqueio e transformam isso como se isso fosse culpa do governo de Cuba. E, assim, o nosso trabalho, enquanto solidariedade com Cuba, é justamente disseminar a verdade, trazer a verdade cubana. E, assim, em Cuba a gente vê, de fato, você não tem um mercado farto de coisas, mas você não tem ninguém morrendo de fome. Não tem ninguém que está passando fome. Vamos trazer aqui para São Paulo, né? O número de pessoas é semelhante com Cuba. A gente tem uma discrepância, né? Aí tem as fake news também que a gente vê muito, né? De próprios cubanos gusanos que trazem esses videozinhos, né? Eu vi um recentemente que uma cubana falou, ela gravou um vídeo num supermercado aqui do Brasil, acredito que tenha sido em São Paulo, não me recordo, e fala que estava num sonho, porque em Cuba não tem isso. Só que esquece de dizer que aqui, tá, o supermercado está com a prateleira cheia de mantimentos, só que tem gente morrendo de fome, tem gente que não tem o que comer, tem gente dormindo embaixo da ponte, é criança passando fome e morrendo, os índices são incríveis. Então, Cuba, sim, Cuba não tem uma prateleira de mercado cheia, mas não tem ninguém passando fome. Então, eu acredito que isso são partes das fake news que os contra-revolucionários e a grande mídia tenta trazer, e que a importância da solidariedade com Cuba é combater trazendo a verdade. Uhum. Uhum. Portinho, tá sem som, Portinho? Opa, tô sem som. Sim, Desculpa. isso, agora voltou. Não, eu ia fazer o registro terrível, né? Tu falaste nos gusanos da gente ter um Marco Rubio, né? Nos ministros das Relações Exteriores cubanos. Para quem não sabe, o Marco Rubio é um gusano, né? Ele é filho de cubanos, né? E que coisa horrorosa, né? E o Pedro também falou da USAID, né? Eu queria depois que vocês três falassem brevemente sobre a USAID, né? Tem gente aqui no Brasil que lamentou o fim da USAID, né? Gente que não sabe o que é a USAID, né? A USAID é um instrumento de desestabilização utilizado pelos Estados Unidos em toda a América Latina, né? Eles estavam por trás de todos os golpes, inclusive
do golpe do Lugo no Paraguai, da Dilma, e em Honduras lá também eles estavam por trás do golpe, né? Essa USAID aí. Até a gente comentou sobre isso, a gente tem um programa aqui no canal que é o Vozes da América. Toda terça-feira, às 22h30, a gente faz um programa aqui com o Bruno Lima Rocha e o Victor Pino lá do Chile para falar da América Latina. A gente comentou bastante dessa questão da USAID aí. Mas uma questão que eu queria que tu falasse, Chay, como é que anda essa história aí dos cubanos que fogem de Cuba, que é uma grande mentira, né? Que se dissemina aí, que se tenta se inculcar na cabeça dos trabalhadores brasileiros, né? Fala um pouco para nós desta mentira em particular aí. Claro, e isso é uma coisa que, muito bem lembrado, Portinho, que é disseminado com muita frequência, né? Que diz que o cubano não pode sair de Cuba, que o cubano ele tem que fugir, né? E aí vou dar um outro exemplo, né? Dos Estados Unidos, né? Do imperialismo de lá. É tão sujo, é tão baixo, que se o cubano quiser sair de Cuba para ir para os Estados Unidos, ele não precisa de visto, é muito fácil para ele conseguir, né, entrar, justamente para que o imperialismo quer vender essa ideia, e vende, infelizmente, de que vem para cá porque aqui você trabalha, que você vai ter muito dinheiro, aqui você vai ser alguém, sai dessa miséria imposta pelo governo cubano revolucionário, dessa ditadura cubana, e assim, isso é muito disseminado, e é mentira, o cubano ele pode, ele vem, vai para o Brasil, vai para outros países, ele vai, ele volta, ele tem esse livre acesso, né, no país, não existe essa história, isso é mais uma dessas grandes fake news para responsabilizar, culpar, né, o governo cubano, a revolução, que eles estão tentando isso lá desde de muito tempo, mais de 60 anos, responsabilizar a revolução por tudo que acontece de ruim em Cuba, quanto é completamente contrário. Olha quantas coisas a revolução trouxe, desde educação, moradia, saúde, um investimento muito grande numa saúde preventiva que eles têm, enfim, tem várias coisas que a gente pode dizer que ainda com bloqueio, Cuba resiste e continua sendo soberana sim, e isso se trata de mais uma grande fake news, essa história de fugir de Cuba. A Letícia está no sorteio, ó. Deixou aqui, sou fã da camarada Chay, pingando cincão aqui no chat, está no sorteio a Letícia. O Geraldo Magela também está aqui, se tornou membro do canal, ó. É o melhor jeito para nós, é o melhor jeito de vocês entrarem no sorteio, tá, pessoal? Se tornar membro do canal, e eu vou explicar por quê, ó. O membro do nosso canal, a partir de R$ 1,99, tá, pessoal? É o menor pacote que a gente conseguiu fazer, o menor que o YouTube deixa. Se o YouTube deixasse fazer 10 centavos para se tornar membro, a gente fazia 10 centavos, porque a gente quer o membro, a gente não quer tanto o troco. Vou explicar por quê, porque o YouTube ele valoriza canal que tem membro, ele solta mais, ele divulga mais as lives de canais que tem. Quanto mais membros, ele reconhece mais. O capitalismo é assim, né, pessoal? A gente, infelizmente, está dentro de uma plataforma capitalista aqui, então a gente, infelizmente, tem que se sujeitar aos mandamentos do modo de produção capitalista, né? Então, a gente tocou ali um R$ 1,99, que é o mínimo, e estamos com 350 membros, o que é muito gratificante para nós, e a gente está com a meta de chegar em 500 membros aí. Então, vamos que vamos na membresia aí, pessoal. Quem puder, ajuda demais. Eu quero chamar a Fátima aqui, tem uma pergunta aqui, ó, do grande Zhukov aqui, ó. Zhukov, nosso marechal do Exército Vermelho, que derrotou os nazifascistas lá na linha de frente, ó, o Zhukov. O cara que assinou, Zhukov tá aqui. A rendição dos nazis, né? Esse cara aqui, não falem mal de Zhukov aqui, né, Celso? Então eu quero fazer essa pergunta aqui, Celso. Não sei se tu tem alguma também, pode complementar, não. Né? Tá. Eu quero que a Fátima fale sobre isso aqui, né? Como foi
Deixa eu ler a pergunta, porque a gente tem alguns alguma pessoal que nos assiste aqui que tem pessoas com deficiência visual, às vezes, né? Então a gente tem que sempre ler as perguntas, até descrever o que está na tela, né? Às vezes a gente não faz a descrição, que é uma falha nossa, né, Celso? A Tereza, a gente nunca faz, né, Paulinho? A gente nunca faz, né? É um pecado nosso, né? A Tereza Vilela estava aqui conosco, né? Mas vamos à pergunta aqui, ó. Fátima, como foi a sua experiência em Cuba? O que você viu lá que mais destaca? É verdade que lá o povo mora na orla e não tem especulação imobiliária? Zukov aqui, ó. Fátima. Bom, eu acho que eu vou pegar e vou fazer num contexto geral, emendando as fake news, só para tentar explicar que elas são construídas de fora para dentro, né? E em vários lugares, e assim, você pode colocar agências de inteligência a mando dos imperialistas, né? Elas constroem a parte de cima aí dessa pirâmide. E elas financiam, elas são responsáveis por financiar alguns canais que... peraí, deixa eu só... Elas são responsáveis por financiarem, né, alguns canais que estão fora de Cuba, a maioria deles na Flórida, para que esses canais espalhem essas fake news. Então, a construção, ela começa a se dar por aí. Então, o tipo de fake news que ocorre lá, não tem vaca, não tem o alimento animal, a proteína animal, porque lá não se consegue criar isso, não tem comida, tem briga no supermercado. E aí, o que eles pegam e fazem? Eles pegam imagens, por exemplo, recentemente do Haiti, que teve ali uma convulsão, né? Está acontecendo convulsões ali no Haiti, e você vê imagens de degradação e miséria. Eles pegam isso e emendam com imagens que, no fundo, possam parecer Cuba. Eles pegam algum monumento, alguma coisa ali que você identifica Cuba. E com isso, eles começam a fazer esse alastramento de fake news. Então, já tem os canais, que na maioria deles são de YouTube, mas Cuba consome muito o Facebook, né? Então, no Facebook você vai encontrar esses mesmos canais. Elas vêm de fora para dentro. Então, vão ser esses tipos de fake news. Eu fiz um vídeo num dos lugares mais bonitos e turísticos de Cuba, que é o Malecón, que são 8 quilômetros de extensão, né, de um muro para a costa ali, né, do mar, e as pessoas têm liberdade para sentar ali, tanto que o apelido que se dá lá é que é o maior sofá do mundo, porque de tarde as pessoas saem do trabalho, elas vão ali para descansar, elas vão ali para fazer os encontros ali, de amigos, encontros amorosos, vão para ler livros, vão para simplesmente ficar vendo o pôr do sol ali no Malecón. E logo atrás, quando sai ali da Cali dos Presidentes e você olha para trás, vai ter um prédio que é muito parecido com as ocupações aqui de São Paulo. Tinha um bem grande aqui na Prestes Maia, que agora está reformando, né? E aí eu peguei a minha câmera e puxei o zoom para dentro da janela e comecei a gravar, dizendo que em qualquer lugar do mundo capitalista, aquelas pessoas seriam tiradas dali, eles iam derrubar esse prédio, iam fazer edificações que nem você vê no Balneário Camboriú. Ia simplesmente proibir as pessoas pobres, a população de estar ali. E o que eu vi no Malecón? Eu vi pessoas pescando, eu vi pessoas pobres ali caminhando, eu vi moradores. E isso eu estou colocando tudo em vídeos, né, na minha rede social. E aí esses vídeos conseguiram furar uma bolha gigante, porque os gusanos estão me atacando. Eles estão, hoje mesmo, o segundo vídeo que eu coloquei, que é Destruindo as Mentiras sobre Cuba, ninguém me contou, eu estive aqui, foi do município de Caimito, que é uma zona rural de Cuba, e aí eu fui mostrando que tem asfalto, que as casinhas todas muito bem, casinhas humildes, mas limpas, muito bem construídas, com seus muros baixinhos, e eu quis dizer sobre a segurança pública, que foi uma das coisas que mais me impactou em Cuba, é a segurança que se tem lá. Quando eu faço a minha fala final, na saída na finalização da brigada, a primeira coisa que eu pontuo é: aqui eu tive que mudar a minha cabeça e aqui eu sou amiga da polícia. Porque a polícia é o povo.
A polícia é do povo e ela está lá pelo povo, para proteger o povo. Ela não está para oprimir. Ela está para ajudar as crianças a atravessarem a rua. E as crianças têm uma liberdade lá, porque em Cuba tem uma cultura de que todas as pessoas, independente de ser seu filho, seu sobrinho, seu parente ou não, todas as pessoas têm o dever de proteger as crianças. E isso está enraizado no histórico cultural deles, né? Então a polícia está ali para proteger uma passagem, de atravessar a rua, para ver alguma coisa no trânsito, para parar o trânsito se alguma coisa acontece. Ela está para proteger a população. E aí aquilo foi me deixando abismada, né? A gente tinha um policial que ia na frente com a moto dos nossos ônibus, né, da brigada, porque Fátima, também tem... Fátima, Oi. desculpa te interromper, mas eu não posso deixar de pegar esse gancho. Que operação mental difícil para nós brasileiros essa, né? A polícia é minha amiga. Eu fiquei 3 dias tentando virar a chave, que eu falo, nossa, aqui acho que eu posso tirar até foto, né, com eles. Então, todos os dias tinham os batedores que iam na frente do ônibus e atrás. Por quê? Porque ainda hoje Cuba sofre as ameaças de terrorismo. E aonde eles vão atacar? Terrorista de verdade? São os Yankees. Eles nos colocam, e eu falo nós, porque depois que eu fui para Cuba, para mim ali virou parte de mim, parte da minha família. Eu tô com aquele povo como aquele povo está comigo. Então eu vou falar nós, né? Sempre que eu for me referir a ele, eu vou falar nós, porque no fim é isso, né? É uma grande junção da América Latina e Caribe para fazer aqui um concentrado de força, sabe? Porque se a gente entrar nessa onda, é o que vai fortalecer. Então, voltando, os batedores iam, né, na frente e atrás, porque tem que ter essa proteção para turista lá, porque eles, né, os Yankees pagam mercenários para atacar o turismo. Então, todo ônibus que leva, né, as brigadas, ele é de uma agência de turismo, então aquilo está visível no ônibus. Então, tem que ter uma proteção para garantir ali, né, que nada vai acontecer com aqueles turistas que estão ali. E aí eu achei incrível a educação, o trato, o carinho, né? O carinho com a própria população, com as crianças ali, principalmente. Então, essa foi a primeira chave que eu tive que virar, que falou, calma, não tô no Brasil, né? Eu tenho até uma tatuagem aqui, antifascista, né? E que tem esse acabe aqui. E foi uma das coisas que eu acabei falando lá, né? Na finalização, que enquanto a polícia do meu país, ela existe desde uma estrutura da ditadura, né? Construída nessa estrutura da ditadura, ideologicamente fascista, e que as suas balas, elas têm endereço, têm alvo, né? E o alvo é a pele, a cor da pele é a classe social. Enquanto no meu país, a polícia existe para proteger a burguesia, o primeiro choque que eu tive em Cuba é que não é isso. É o povo e está com o povo, né? E aí, quanto à especulação imobiliária, em toda a extensão do Malecón, você vai ver casas populares, prédios populares e alguns monumentos ali que são do governo mesmo, né? Tem embaixada por ali, tem hotéis, e todas as coisas convivem umas com as outras, sem precisar tirar a população dali para construir aqueles prédios, como eu repito, né? Como no Balneário Camboriú, que acho que até a entrada das pessoas ali seria proibida se a gente estivesse num país capitalista. Aí, o fato daquelas pessoas estarem ali no muro durante a tarde, fazendo suas atividades físicas ou conversando, isso não seria permitido. E pescando piorou. Então, não existe essa questão da especulação imobiliária lá. Uma outra coisa que eu fui atrás também para entender é como que é tratado lá o enfrentamento, né, a psicoativos. E aí eu fiz uma visita, né, à universidade e passei pela faculdade de psicologia, porque eu tinha 2 curiosidades. Eu queria entender o que faz o povo cubano manter acesa essa chama da revolução, porque eu conversei com pessoas na rua, né? Então, eu conversei com gente dentro da igreja, conversei com gente no café, e eu estive num dos eventos que até agora me afeta, quando eu vou falar dele, que é a Marcha das Antochas, né? Um dos eventos, é maravilhoso.
E aí aquilo me colocou chocada, porque eu vi a juventude... Fátima, deixa eu pegar um gancho da Marcha das Antorchas, fazer o jabá da Voz Trabalhadora aqui. A gente tem um canal alternativo, que eu não sei se o pessoal já conhece, que é o Geopolítica VT, youtube.com/geopoliticavt. Eu vou botar no chat depois, convido todo mundo a se inscrever lá. E o gancho é o seguinte, a gente transmitiu com o sinal da Telesur, neste canal a gente transmitiu a Marcha das Antorchas, que para mim é maravilhoso. Desculpa te interromper, Fátima. Não, foi uma das coisas mais bonitas, sublimes, e que me enriqueceram como militante, né? Que eu vi na minha vida, nesses anos de vida e de militância. Aquilo me deu uma vontade a mais de estar onde eu estou, né? E você vê a juventude, né? E aí eu fui fazer perguntas para dentro da faculdade, o que tem de diferente? Porque hoje eu vejo aqui o nosso povo numa resignação, e claro, a gente sabe a origem de onde que é isso, né? É o capitalismo que vai corroendo, né? Por onde pode, e aí o que resta para as pessoas? Se medicar, ou a igreja, ela vai recorrer ao sobrenatural, né? Porque ela já não consegue mais alcançar a materialidade das coisas. E aí me foi explicado lá, né, que o programa deles lá, ele é multidisciplinar, ele é completo. Então, a psicologia lá, ela é separada em várias áreas, né? Você vai encontrar a psicologia da saúde, porque o que acontece lá em Cuba? Se você tem uma doença que ela é crônica, como, por exemplo, diabetes e as doenças cardíacas, elas vão levar a pessoa para depressão. Então, quando essa doença é diagnosticada, né, nos hospitais, o que eles fazem? Eles já encaminham também ao psicólogo. Aqui, se a gente quiser psicólogo, a gente tem que pagar, né? E é um problema hoje da nossa sociedade. Por que está acontecendo essa resignação, essa coisa das pessoas ficarem paradas no lugar delas e não saber para onde ir ou recorrer à religião? Porque a gente não é atendido dessa forma, apesar de termos o SUS. Até porque também, se não tivéssemos o SUS, aí estávamos perdidos, né, de vez. Então, lá, eles atrelam tudo à psicologia. Então, o combate, assim, a drogas, a psicoativos, ele acontece não da forma que é aqui. Pega a polícia e põe para bater, prende. Não, é multidisciplinar. É toda uma sociedade envolvendo os profissionais da saúde, da educação, da segurança pública e da sociedade como um todo, como os agentes sociais e de família, para resolver aquele problema. Porque é um problema, é uma doença, e você não tem que bater ou prender a pessoa por conta daquilo. Então, lá, a gente tem um índice baixíssimo, assim, né, de droga, que não dá 9%, e o maior problema deles lá é o alcoolismo. E o alcoolismo também é tratado no conjunto multidisciplinar com a sociedade civil. Então, é uma coisa que eu quis trazer. A gente tem pouco tempo, mas achei interessante, né, a gente trazer, porque isso vai falar sobre todo o fator humano que está em Cuba. É a humanidade, né? E aí, uma outra coisa que me impressionou muito, a preservação da história e dos símbolos dessa história. Eu participei de um evento chamado Canhonaço, né? Que é a explosão de um canhão que acontece todos os dias às 9 horas da noite lá. E por que eles mantêm essa tradição que é lá da colônia? É espanhola, né? Era uma tradição espanhola. Porque a forma deles contarem a história desde o início até chegar à Revolução, até os dias de hoje. E nada dessa história é apagada. Ela é contada de uma forma dialética, didática, para saber de onde que vem a construção desse ser humano. E aí, os símbolos lá, eles são muito exaltados. Então, você vai ver o monumento ao Che, o monumento ao Camilo Cienfuegos, o monumento a José Martí, né? Os monumentos dedicados ao Fidel, embora ele tenha dito em vida que não queria que a imagem dele fosse endeusada, mas está lá a história. E aí as crianças passam por essa educação. O turista que vai lá, ele passa por essa educação, né? E o povo que está lá, ele está vendo aquilo todo dia. Então, a manutenção, né,
desse histórico cultural no povo cubano foi o que me fez entender por que eles mantêm viva essa chama, né, da Revolução. E aí a Chay estava explanando, né, sobre a questão da saúde pública, no antes e o depois. A gente foi no Memorial ao Che, e aí, conforme você vai fazendo a trilha, uma das coisas que mais me impressionou, né, eram aquelas doenças que tinham antes de chegar a Revolução, e todo esse serviço em cima da saúde ter sido feito assim com maestria, a ponto deles importarem hoje essa tecnologia intelectual, que é, né, a da medicina, para o mundo inteiro. Então, foi uma transformação que você não vê em nenhum lugar do mundo. Eu pesquisei para saber aonde que teve um país que teve, né, que passou por essa transformação. E tá lá, tá bem pertinho da gente. Então, agora, né, voltando também às fake news, eu fiz esses 2 vídeos, eu só tive tempo de subir os 2 vídeos, e eu tô sendo atacada de cima a baixo com quem não quer que Farol chegue, né, para todas as pessoas. Então, toda vez que você põe uma verdade a ponto dessa verdade irritar tanto, né, essas pessoas, é porque você está no caminho certo. Então, eu até deixo aqui um pedido para que as pessoas sigam a página do Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba, né, que está no Instagram, onde a gente está subindo esses vídeos. No meu Instagram também, né, que é Fátima Sanches BTA, igual tá aí em algum lugar na tela, que aparece a minha identificação. Eu estou subindo esses vídeos lá. E o Bloco Tricolor Antifascista também. Bloco Tricolor Antifa, porque a gente vai fazer uma rede para todo o material que eu colhi em Cuba, e foram muitos. Eu visitei escola, tendo aula, consegui filmar um pedacinho dessa aula, e uma das fake news não tem cadeira, não tem carteira, não tem caderno, as crianças estão andando maltrapilhas, elas vão para a escola com fome. Não tem nada disso. Os vídeos estão lá para comprovar. Zona rural, tem vaquinha lá sendo criada, tem cabrito, tem todas essas coisas que falam que não tem. Eu passei pela zona rural. E uma outra coisa que me impressionou, né? A gente participou de uma convenção muito importante que aconteceu em Cuba, né? Que é para falar sobre a paz e o clima. E a forma que Cuba preserva os seus recursos naturais, mesmo com toda a dificuldade que esse bloqueio maldito impõe, é impressionante, né? E aí eu tenho um adendo aqui também a dizer que não é só o bloqueio. Cuba foi inserida pelos Estados Unidos numa lista que considera ela terrorista. Isso faz com que qualquer transação comercial seja impossível. Ou seja, se tem 10% de tecnologia estadunidense em qualquer produto que Cuba precise comprar, ela não consegue, porque quem vende é multado, é sancionado. Por conta dessa lista, você não pode fazer negociação com terrorista. E aí, nos últimos dias, né, do Biden, ele tirou Cuba da lista, e aí Trump, quando pega volta para o poder, ele faz questão de perversamente anunciar que não vai sair da lista. Então, uma das lutas que a gente tem que ter e que tem que se espalhar isso para fora é que se tire Cuba dessa lista, porque é uma das coisas que mais atrapalha e que mais acaba deixando eles nessa situação que estão lá. Cuba passou por um furacão, e a proporção desse furacão foi gigantesca. Então, eu tenho filmagens de como ficou, dos buracos que árvores inteiras, né, foram arrancadas ali, e aí causou um estrago imenso na rede elétrica, e mesmo assim, eles conseguiram contornar, né, em 2 ou 3 dias, porque o furacão foi de uma dimensão imensa, assim. Muitos lugares destelhados. Para além disso, o que aconteceu com a rede elétrica, que já estava prejudicada, né, por conta de Cuba ter esse problema de estar recebendo, né, os equipamentos para fazer a manutenção dessa termoelétrica, porque são equipamentos antigos, e como não pode comprar, acaba tendo que ficar fazendo manutenção. Então, já estava tendo essa dificuldade, o furacão só fez piorar. Então, a gente tem que estar diariamente pedindo para que se tire a Cuba da lista, né, de terroristas, porque terroristas são eles, são os Yankees. Eles que pagam mercenários para estar atacando hotel, para estar atacando turismo, que é a fonte de renda que Cuba tem. Eles são os terroristas, não é Cuba. E para que abaixe esse bloqueio. Então, vou concluir. A gente saiu com um pedido dessa brigada
né? Eu acho que pela primeira vez, assim, e eu tô para acreditar que é uma coisa efetiva, que ela vai em duas situações. Na situação que é da propaganda e da divulgação, que é o compromisso de quem estava na brigada, pegar todo o material que colheu e começarmos nós aqui criarmos uma rede da disseminação da verdade para que esses ataques diminuam, né? E que para quem está desinformado não compre as mentiras que os Yankees plantam como verdade e que passem a apoiar Cuba e que essas vozes aumentem. Então, esse é um ponto. E saiu um pedido de lá, que foi via Frei Beto, que estava participando, né, da convenção, para que o governo brasileiro ajude Cuba, seja enviando um avião no começo, porque eles precisam dos medicamentos, né? Quase não consegue entrar nada lá, porque as patentes elas estão todas nos Estados Unidos, então a gente tem muito problema com isso. Então, para que o governo brasileiro, a princípio, né, ajude com um avião, para que a gente consiga fazer uma rede na América Latina, onde os outros países que estavam na brigada, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, consigam por terra trazer os donativos e a gente encher esse avião e mandar para Cuba. Então, esse pedido ele vai para lá via Frei Beto. E eu reforço para que todos os canais também que consigam ter alguma influência toquem nesse assunto. E que chegue ali uma pressão, que é uma pressão positiva no nosso governo federal, para que tenha mais ajuda a Cuba. E fortalecer também, né, a ideia dos BRICS, porque é o que vai ajudar eles a sair dessa encalacrada que o inimigo coloca eles lá. Porque é um povo que tem uma resiliência, uma resistência, que a gente tem muito que aprender com eles. Então, é isso. Isso aí, importantíssimo, né? Eu acho que já falei no Vozes da América, já falei em vários lugares que eu acho que o governo brasileiro precisa ajudar mais Cuba, né? Tá na hora, né? Demorou, aliás, né? Demorou, né? É muito bom ver China ajudando Cuba, né? Ajudando não, sendo solidária, né? É importantíssimo, né? Até eu queria falar um pouco sobre BRICS aí, nós ganhamos mais aqui uns 15 minutinhos, 20, porque o Jonathan me mandou uma mensagem dizendo que está resolvendo umas questões ali, então convido vocês para, se puderem, né? Também já são 11 da noite, né? Não sei se os camaradas podem, mas quem puder ficar aí mais um pouquinho conosco, vamos batendo mais papo, né? Até porque tem umas perguntas interessantes aqui no chat que eu quero passar para vocês. Eu queria também falar sobre essa questão de BRICS aí, né? Tanto a entrada de Cuba como a não entrada da Venezuela, né? O Celso, olha aqui, ó, o Jundaí Abdon veio lá da live do Petilo, ó. Olha que satisfação enorme para nós aqui. E tem mais gente que eu vi pelo chat aqui que veio do Petilo também, né? Essa é a hora, ó, Celso, 11 da noite é a hora que começa a chegar a turma das outras lives. Essa é a melhor hora. O pessoal vem do Farinaz, o pessoal vem do Fitilo, o pessoal vem de todos os lugares aqui para Voz Trabalhadora, porque eles sabem que aqui a gente vira à noite, né? Então estamos com 150 já aqui, ó, e vamos tentar chegar em 200 aí, galera. Quem for chegando, vai castigando o dedo no curtir e vamos fazendo subir a audiência. Tem duas perguntas aqui que eu quero colocar para as camaradas e para o camarada Pedro também. Uma mais específica do Denis, que eu acho que a Chay pode responder melhor e até mais objetivamente, que é essa aqui, ó. Se existe algum programa de viagem para Cuba do tipo Brigadas de graça. Que ele diz que o sonho dele é conhecer Cuba e eu acho que talvez não tenha recursos, né, para ir nas brigadas. Como é que funciona, Chay? Tem algum pacote popular aí das brigadas? Então, camaradas, vamos lá. De graça, a gente, infelizmente, não conseguimos, né? Por conta que, para ir para Cuba, né? Primeiro porque a gente, nas brigadas, a gente fica no acampamento onde você dorme, onde você tem todas as alimentações, né? Fora toda a parte de conhecimento político e cultural de lá. O que acontece, o que a gente busca fazer, e até eu gostaria que a Fátima complementasse para mim, porque ela foi um desses casos, é que assim, os movimentos, né, no caso, o Movimento Paulista de Solidariedade com Cuba e o Bloco Tricolor Antifascista, a gente fez uma ação para que a Fátima conseguisse ir.
E essa ação foi assim, na minha brigada, a camarada Marcela, que estava comigo, que também é do bloco Tricolor Antifascista, ela comprou alguns charutos e rum e levou com o intuito da gente fazer uma ação para que a camarada Fátima conseguisse, porque ela não tinha recursos financeiros para conseguir ir nessa brigada, e ela tinha que ir, foi muito importante que ela foi. Então, foi feita uma rifa solidária, com as coisas que uma camarada comprou, né, e se propôs a levar, e com o dinheiro dessa rifa, a Fátima conseguiu, sabe? Então, assim, é muito importante essa pergunta desse camarada, porque é importante que os movimentos ligados à solidariedade com Cuba se envolva mais nesse tipo de solidariedade também com os brigadistas que estão dispostos, que têm um trabalho muito grande a ser feito e não têm recursos, né? A gente sabe como que está a situação. Então, assim, Fátima conseguiu, e eu gostaria que ela falasse um pouquinho disso, né? Porque foi ela que foi, justo por conta dessa ação feita, né, dos nossos movimentos. Então, eu sou, né, filha e cria da periferia, aqui de São Paulo, e com muito custo, né, vivo sozinha, eu não conseguiria bancar essa viagem de forma alguma. E aí, a ação veio de vários camaradas, né, principalmente ali da Marcela, que foi a primeira pessoa que se propôs a trazer os charutos, e depois o camarada Everton, que, né, foi doando rum. E aí eu fiz uma rifa em cima de outra rifa, e aí quando os camaradas ganhavam a rifa, eles me devolviam um presente para continuar fazendo a rifa, até conseguir o valor total. Então, 70% dessa viagem, ela foi por solidariedade. E aí a gente fez a solidariedade aqui na prática, né, que é o que a gente pretende que vire um macro. Então, quando eu volto dessa brigada, eu dentro do meu coletivo, eu tenho a proposta, né, de que a gente, desta mesma forma, envie no nosso pequeno núcleo ali, pelo menos um militante por ano. Mas eu deixo um apelo aqui aos partidos, aos movimentos sociais grandes, que puxam tanto essa pauta da formação de base. Vocês não têm ideia da formação de militante de base que eu tive em Cuba, da vivência, da forma que eu voltei formada e transformada de lá, de como todas as chaves viraram para minha cabeça, de como o estímulo veio, de como a vontade de estar na rua e fazer acontecer veio por ter vivenciado aquilo lá. Então, se alguém busca a formação de base, e aí a gente tem partidos grandes, né? PT, PSOL, PCB, vários outros que podem mandar os seus militantes para essa formação de base. E os movimentos sociais também. Então, fica um apelo para quem estiver ouvindo, né? Pegue esse corte aqui e formem os seus militantes. Porque a gente só consegue formar quando afeta, quando faz sentido para você. Não adianta você ficar lá horas e horas sentado, ouvindo, quando aquilo entra e sai e passa a não fazer sentido. A formação ela tem que ser na vivência, no sentir na pele, no que um povo passa, como ele resiste. E aí eu acredito que tenha sido a melhor formação que eu tive na minha vida, né? Eu tive a formação que ser pobre me forjou. Então, essa consciência, ninguém vai tirar de mim. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que me forjou. Mas ter ido para Cuba me engrandeceu como militante, né? E tá dentro dessa base, porque lá é a base. É tudo construído pela base. Eu tive vivências do prefeito e nas comunidades, como... Eu vou precisar ler, porque a pronúncia aqui é muito difícil, né? Yaguarrai. Tem uma comunidade rural lá, e dentro dessa comunidade, de lá saiu cultura que me arrepiou. Que eu comecei a tentar entender como é que esse povo que está aqui, né, no meio da zona rural, consegue ter acesso a isso. É o que alimenta eles. É o alimento que eles têm diariamente para continuar mantendo viva a revolução. A cultura está ligada diretamente com todas as outras lutas, né? Então, foi uma das vivências que eu tive que me impressionou muito, e eu tive que estar lá para ver, para sentir. Porque se me contassem, ia ser um contexto diferente, é diferente de você ver por um vídeo, é diferente de você fazer uma formação mais acadêmica, mais distante, né? Você estar lá te forma pelo afeto.
porque significa, aquilo faz sentido para você. Então, fica o apelo para todos os movimentos sociais aí que puderem mandar pelo menos um militante para a formação das brigadas. E as brigadas, gente, elas são muito importantes para Cuba e para nós. É uma forma também da gente devolver para Cuba toda a solidariedade que ela dá para o mundo. Então, fica um apelo, vão à brigada. Puderem responder brevemente o Renato Birajara aqui, ó, sobre essa questão das religiões de matriz africana em Cuba, né? Não sei, é Chay ou Fátima, quem é que me responde isso aqui? Opa! Vai, Fátima. Oi. Eu tive numa convenção lá, né? Inclusive foi abordado esse tema. Lá é comumente chamado de santeria. E aí você vê uma influência gigantesca do que aqui a gente chama de candomblé, né? Do candomblé. Porque as entidades, né, os santos, eles recebem o mesmo nome. Por exemplo, Oxum é como se fosse uma padroeira de Cuba, né? Então tem muita reverência ali, muita coisa que se refere a Oxum. As mulheres se colocam como filhas de Oxum, né? Então ela está totalmente presente. E o que é incrível lá é que a gente não encontra o racismo, né, religioso que a gente tem aqui. A questão da teologia do domínio, né, que é o que está em voga agora. A teologia da prosperidade, ela foi superada e deu lugar à teologia do domínio. E você vê em uma outra situação isso acontecendo, o que está acontecendo agora com Palestina, né? O que Israel faz com a Palestina é fruto da teologia do domínio. E o que acontece aqui, né, no nosso lugar Brasil, também é a teologia do domínio, onde um instrumento do capitalismo é usado para tomar lugar de todas as coisas. Eu vou dar um exemplo, que foi uma das coisas que eu fiz fala, né, lá na conferência, que é a dominação dos morros do Rio de Janeiro, onde eles entram e expulsam as mães de santo, né, expulsam as casas de santo do lugar, e está acontecendo muito ali perto da Penha. Eu tive companheiras e companheiros que estavam junto comigo na brigada, que me ajudaram a relatar, porque eles estão vivendo esse momento. Então, se você vai ali para a área dos complexos, né, que pega a Maré, ali naquela avenida principal que tem, que agora eu não vou lembrar o nome, você vai ver no topo de um morro lá, uma estrela de Davi gigantesca. E aí eles são denominados os puros, né, são os traficantes de Cristo. Então, por isso que a gente coloca, né, nomeia, né, como teologia do domínio. E em Cuba não existe isso. Existe a liberdade religiosa. Então, tem uma forte presença da Igreja Católica, mas tem uma presença muito maior, muito mais forte, que está dentro dos outros âmbitos culturais relacionados à música, né, da influência das religiões de matriz africana. Então, tem muito culto ao Oxóssi, né, que é da mata, a Xangô, que é da justiça, mas o que eu mais vi presente lá é um culto muito forte ao Oxum. Então, lá eles chamam de santeria, né? Tem os lugares, eu não pude, e infelizmente eu não consegui ir visitar, era um dos meus projetos, né? Então, vai ficar... Aí aumenta mais a vontade de voltar para Cuba, né? No ano que vem, ou daqui 2, não sei como eu vou fazer isso ainda, mas eu vou fazer para voltar, para fazer mais esse circuito, né, cultural, né, das culturas mesmo, de tanto de religião, quanto de música, né, quanto de costumes também deles. Mas lá é muito forte a influência das religiões de matriz africana. Foi uma coisa que me deixou tranquila, sabe, aliviada, de eu enxergar que existe sim um cuidado, né, da sociedade cubana para que não entre esse povo aí da teologia do domínio fazendo estrago, porque é uma ferramenta do império, é uma ferramenta do capitalismo para manipular, separar, alienar e controlar a sociedade. Quem não entendeu isso ainda, né, tá perdido, porque tá em tudo que a gente vê.
Então, eu não estou colocando aqui a religião dos evangélicos, não. É um instrumento, é uma ferramenta de dominação que existe, né? E que Cuba está bem preparada para entender isso. Eu tive um dos palestrantes, né, que foi para explicar sobre a guerra ideológica cultural, e aí eu fiz essa pergunta para ele: como que é que eles tratam aqui, né? Como vocês tratam aqui essa situação? Eles falaram: é preocupante, está avançando em várias partes do mundo, mas aqui a gente ainda consegue ter um controle, um cuidado para que isso não se estabeleça aqui. Porque é o que traz, isso vem carregado do racismo religioso e de todas as outras problemáticas, né, que a gente tem nessa questão. Portinho, tá sem som, Portinho. Renato Birajara, que fez a pergunta, está agradecendo aqui, nós também agradecemos, né? A Fátima respondeu 2 perguntas e falou sobre uma fake news. A pergunta do neopentecostalismo, o pessoal fez no começo da live aqui, não vou me lembrar quem, mas perguntaram sobre o neopentecostalismo em Cuba, né? E a fake que Cuba não é proibido religião, né? Que eles matam quem professar religiões, né? No socialismo em geral, né? Então tá aí, tá desmascarada mais uma falácia, né? Mais uma mentira. Pessoal, é o próximo vídeo que eu vou subir no meu canal. Opa, maravilha. E vai ser compartilhado com o Movimento Paulista, com o Bloco Tricolor Antifa. Ele tá com um desenho assim, meio provocador na capa, né? Nossa, em Cuba existe, não pode ter religião. E aí, quando entra o vídeo, é um batismo já acontecendo, porque a gente teve a sorte de entrar na igreja e tá acontecendo um batismo na igreja. E aí depois eu converso com uma senhora que fala que a igreja está lá desde 1600. Ou seja, passou revolução, passou tudo, a igreja está lá, funcionando, bonitinho. Maravilha, maravilha. Deixa eu fazer aqui, vamos fazer 1 minutinho para cada um aí, fazer suas despedidas. Ou melhor, deixa eu passar aqui para o Jonathan. O Jonathan já dá uma boa noite, e aí o Jonathan já faz uma pergunta aí para a turma, talvez, para eles responderem em 1 minutinho, 2 minutinhos. Vamos fazer assim, vamos brincar assim, acho que é legal, né? Para a gente misturar todo mundo aí. Jonathan chegando do Vietnã, ó, grande camarada Jonathan. Vamos falar aqui de Partido Comunista do Vietnã, vamos falar de Ho Chi Minh. O Jonathan me mandou várias fotos que a gente vai ir passando as fotos e analisando, né? Então vamos iniciar essa conversa aí. Até aqui, ó, o Pedro, a Chay e a Fátima estão convidadas até a ficar, se eles tiverem tempo, né? Se não tiverem, eles fazem as suas despedidas aí em seguida, né? Jonathan, faz aí teu boa noite e já lança uma perguntinha aí para os camaradas aí para a gente tocar a live adiante. Maravilha. Boa noite, Luiz. Boa noite, Celso. Boa noite aos camaradas Pedro, Chay, Opa! Muito feliz de participar com vocês aqui. Para mim já é bom dia, né? Já estamos quase 10 horas da manhã aqui no Vietnã. E é muito bom conversar com vocês, conversar com a comunidade do Voz Trabalhadora. A gente sabe que sempre muito bem-vinda no canal, então fico muito feliz, né, de participar. Principalmente essa semana a gente teve o aniversário de 95 anos de fundação do Partido Comunista do Vietnã, então uma semana mais especial ainda, né? E, enfim, antes de entrar aqui, eu estava assistindo os camaradas conversando ali, falando sobre Venezuela, sobre Cuba, e foi uma aula, né? Fiquei muito feliz aqui de conseguir ouvir os camaradas. E uma das coisas que a gente percebe aqui no Vietnã, até falando sobre a fundação do Partido Comunista do Vietnã, foi a flexibilidade e adaptação do Partido Comunista com relação às realidades locais. Por exemplo, o que a camarada Fátima acabou de nos brindar de informação foi da flexibilidade que Cuba tem ao lidar com religiões. E aqui no Vietnã isso é muito evidente, isso foi essencial para a consolidação da Revolução Vietnamita. Então eu gostaria de ouvir dos camaradas aí, tanto para a Venezuela quanto de Cuba, como que eles viram a adaptação, como que os partidos revolucionários nos respectivos países utilizaram a flexibilidade e a adaptação para poder consolidar a revolução nos países. Acho que é uma pergunta bem interessante para a gente entender pelo contexto brasileiro também, né? Não, imagina, camarada, mas obrigada pela oportunidade. Espero aí uma próxima, porque a gente tem muita coisa para falar contra o imperialismo e da Revolução Cubana, entre outras coisas. Obrigada, Fátima, por ter aceitado o convite, estar com a gente, foi essencial a sua participação, tá?
Gente, obrigada, boa noite. Também estás intimadas a voltar, tá? E Voltarei. outra coisa, quando tiverem pautas para sugerir, me manda ali que a gente abre o espaço. A Voz Trabalhadora é nossa, tá? É nossa, de todo mundo que está aqui, do pessoal do chat. Vamos junto. Sigam a Chay lá, camarada Chay no Instagram, né? É isso, né? Isso aí, camarada Chay. Obrigada, Tá. camarada. Boa noite. Valeu, um abraço. Fátima, contigo agora. Deixo aqui meu boa noite, né, a todos vocês, o meu agradecimento, dizer aí ao Jonathan que Vietnã está no meu radar, né, não sei ainda quando vai acontecer, mas é um lugar que eu tenho sonho, assim, de conhecer. Vi uma amiga que esteve aí pelas férias e aí me encantou, as fotos, geograficamente, é tudo muito perfeito, assim, eu quero muito conhecer, quero conhecer a parte política, a parte histórica, né, a parte da sociedade e, claro, né, a parte das belezas naturais também, que eu tô para ver lugar, assim como Cuba, né, que quem vai para aquela ilha se apaixona e deixa um pedaço, né, deixa um pedaço seu lá, não tem como. Eu estive ali, né, tive a honra de me banhar naquele mar do Caribe e ver o que acontece onde não tem exploração dos recursos naturais. O que acontece num novo modelo, num diferente modelo de sociedade que preserva o que é seu, que é soberano, né? Então, quando você olha para a beleza natural intacta desses lugares, também está te dizendo o quanto é bom, né? O quanto é bom você lutar para que uma revolução aconteça, para que todos os outros lugares consigam, né, ser dessa forma. Porque Brasil, a gente tem muita coisa linda aqui, só que está sendo corroída, né, pelo consumismo, pelo capitalismo. Então, deixo aqui meu agradecimento, reforço para que todos façam muita propaganda das brigadas. Cuba precisa e os militantes precisam também dessa formação, né? É uma formação de base assim essencial, que quem vai para lá volta formado e volta transformado. Então fica aqui meu agradecimento pelo espaço, o pedido também, mas reforço mais uma vez para seguirem as redes, né, dos nossos movimentos, Bloco Tricolor Antifascista e Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba. E aí pode seguir a minha rede também, Fátima Sanches, BTA, igual tá aí na minha tarjeta, porque lá eu estou subindo os vídeos, né? Então vão ter muitos vídeos. O próximo vídeo que vai entrar lá é sobre a liberdade religiosa em Cuba. E vamos levar para frente a verdade. A gente combate a mentira deles com verdade. Obrigada e boa noite a vocês. Maravilha, obrigado, camarada, sensacional.